Eu vou dar uma melhorada na explicação, na diferenciação entre Wicca e bruxaria. A Wicca é uma religião oficializada a partir dos anos 50. É uma religião estruturada pelo o Gardner, né? Então, assim, ela tem uma forma de algumas coisas, embora ela seja muito eclética, permita, dentro dos rituais dela, que você agregue vários conhecimentos de várias religiões, né? Várias formas, principalmente nas celebrações, né? Aí que é quando a gente chama assim, você pode trabalhar com vários panteões. O que é panteão? Panteão é um conjunto, né, da cultura de um determinado local, é um conjunto e é uma forma de você agrupar sobre determinadas nomenclaturas os clãs dos deuses. Então a gente vai ter o panteão, que é bastante utilizado, que são os panteões da Grécia ou de Roma. Então, por exemplo, quem se liga aos panteões gregos vai colocar nos seus rituais, nos seus chamamentos, vai tentar fazer suas conexões com os deuses gregos antigos. Então, por exemplo, você está com um problema na justiça, você vai pedir, chamar por, né, ritualizar com, fazer oferenda para, né, a deusa Atena, que é a deusa da justiça na Grécia. Aí, se você vai trabalhar com o panteão dos orixás, que é muito normal aqui no Brasil, você vai chamar Xangô, que é o deus da justiça dentro do panteão afro-brasileiro mais conhecido nosso, né? Se você vai trabalhar com o panteão católico, você vai chamar Ogum, de repente, que é o deus que pega as lutas, as batalhas. Ogum não, desculpa, Ogum é afro-brasileiro. É que houve muita mistura de São Jorge com Ogum. Você vai chamar São Jorge, né? Se você vai trabalhar com panteão nórdico, você talvez chame Thor, né? Um deus que trabalha com justiça. Então, assim, existem vários panteões e a Wicca permite que você trabalhe com aquele que você mais se agrada e até em determinado momento. Tem gente que em determinado momento faz o uso na maneira assim, gente, maneira de dizer, né? Você está fazendo conexão, se conectando para ser favorecido por esses deuses, né? Então tem gente que faz essa conexão com um determinado panteão, num determinado ritual, e em outro com outros tipos de deuses. Tem os deuses indianos, né? Você pode chamar Kali, Ganesha, ou tem muitos e muitos deuses chineses que muitos a gente até nem conhece muito no Brasil, eu pelo menos, né? Então, assim, a Wicca ela permite vários, por isso que tem essa confusão de Wicca pode ser cristão ou não pode ser cristã, né? Mas enfim, a Wicca é uma religião que tem esta forma de trabalhar com vários panteões e que especialmente nos eventos que marcam os ciclos da natureza, que são os solstícios e os equinócios, né? Ou seja, as mudanças na estação, né? Primavera, verão, outono, inverno, ela vai pegar e também especialmente nas luas cheias, se trabalha muito na Wicca. Então, assim, ela vai pegar e vai fazer os seus festivais, suas celebrações e até alguns rituais específicos de trabalhos, vamos dizer assim, mágicos, conforme é o festival, que favorece mais essa energia, e vai utilizar o panteão que você quiser, né? Isso é Wicca. Bruxaria é diferente de Wicca. Nem todo bruxo é Wicca. Por isso também que se confunde Wicca com Wicca cristã. Porque, na verdade, tem muita gente que é bruxo, mago, né?
ou bruxa, né? E faz o quê? O que é ser bruxo? Ser bruxo é você fazer manipulações energéticas, né? Dentro de um determinado ritual, contexto, determinada forma. Tem gente que pega uma erva aqui, outra ali, junta no caldeirão, acende, joga energia e para ele essa é a forma dele fazer o feitiço dele. Tem outros que vai fazer um círculo mágico, vai botar um altar, né? Tem outros que vai só espraguejar uma pessoa. Tudo isso é bruxaria. E aí sim, existem bruxos cristãos. Aliás, eu conheço gente muito pesada. Eu acho que os bruxos mais pesados, que mais trabalham com o mal que eu já vi na minha vida, todas essas pessoas se resseguem, dizem seguir a religião cristã, vão à missa direitinho ou ao culto. Então é essa a diferença entre bruxaria e religião Wicca. Bruxaria é o ato de você praticar a magia. O Wicca, todo Wicca é bruxo? Quase sempre, porque a Wicca ela incentiva essa descoberta do divino e do lidar com o divino no dia a dia pessoalmente. Você não vai lá pedir a alguém fazer para você. Mas tem muita gente que simpatiza com todos esses festivais, com todo esse culto do jeito que é, com o culto da Mãe Terra, com o culto da deusa, mas não manipula, não quer manipular, não quer fazer as coisas com as próprias mãos. Vai procurar alguém para fazer para ele, né? Então, é um Wicca, mas não é um bruxo. Não é um trabalhador do espiritual para outros. Então, assim, às vezes nem para si mesmo, né? Vai procurar um bruxo, uma bruxa. Então, assim, se diz que essa pessoa é um simpatizante da Wicca, não é um Wicca. Então, tem muita coisa ainda sendo discutida em relação a isso. Agora, bruxo, né? Bruxo é o quê? É um tipo de ofício, é um tipo de trabalho que você tem. É um tipo de prática que você tem. E aí você vai fazer a sua bruxaria, o seu feitiço, conforme a sua cultura, o seu conhecimento, conforme os materiais, as ciências que você domina. Aí também tem muita coisa sendo misturada assim. O que é feitiço, o que é bruxaria e o que é cura holística, por exemplo. Né? Tem muita gente que faz os cursos, como eu disse, faz um monte de curso, faz não sei o que lá, é terapeuta, é isso, mas não se considera bruxo. Ler um tarô, por exemplo, não é coisa especificamente de bruxo, é especificamente de quem se conecta com essa energia do tarô e muitas vezes através de cursos, né? E não através de divindades, não através de prática mágica. Né? Eu já expliquei isso nos oráculos. Então, assim, a diferença entre bruxos e Wicca é que nem todo bruxo realmente segue a Wicca como religião. Pratica as coisas mágicas, os ofícios, mas não é o Wicca. Então, na minha concepção, existe sim bruxos cristãos, né? Até durante você vai estudar o cristianismo e vai estudar algumas religiões, algumas práticas dos cristãos, teve muito bruxo cristão. Até uma amiga minha falava assim, uma vez ela estava conversando comigo, aquele pessoal que é bruxo, mas não quer ser bruxo, aquele negócio que o pessoal faz, os católicos que são bruxos, mas não querem ser bruxo. Aí eu fiquei assim, mas o que tu tá querendo? Ela estava querendo lembrar o nome. Parapsicologia. Que para muita gente, para um evangélico, você mostrar os símbolos da radiestesia, por exemplo, e as coisas que a parapsicologia faz, é bruxaria. Não tem outro nome para eles. Então, assim, tudo depende muito dos olhos de quem vê, da cultura que você tem, para você dar uma nomenclatura a determinadas coisas.
Agora, o principal, gente, é não se prender a nada disso, né? A nenhuma nomenclatura, nenhuma eu tenho que ser Wicca, ou eu não tenho que ser Wicca, o principal para mim, hoje, na minha concepção, é você se encontrar com o seu próprio eu. Se gostar do seu jeito que você é e se permitir experimentar. Agora, dentro do paganismo, dentro da Wicca, dentro da bruxaria, não existe pecado em você fazer isso. Existem causas e consequências, como o budismo também diz. É aquilo que você faz, volta para você 3 vezes. Então, se você vai fazer algo que não era muito correto, que não é o caminho certo, que não é um caminho de luz, você vai receber isso de volta. Não é alguém que vai vir te condenar. É você com você mesmo e com as leis naturais e com a própria natureza e com os deuses, seja o nome que você der. Mas não que vai vir um Deus de castigo te impondo um monte de coisa, e sim que é a lei natural da causa e consequência. De tudo que você faz, volta para você 3 vezes. Então é isso que é importante. Né? Não é no que as pessoas te reconhecem, te chamam. E eu acho engraçado assim, que tem pessoas que chamam a gente de bruxa, porque acham você diferente, e outros te chamam. Muitas vezes as pessoas vêm, você é uma cigana, fazendo menção à pombagira cigana, né? Por causa de uma roupa, por causa de uma saia rodada. O que não transforma ninguém em nada. Não transforma ninguém em nada. É igual assim, tem uma coisa também assim, entre os novatos, né, que são chamados geralmente de neófitos. As pessoas que começam a brincar, né, e a ir conhecer, e a pesquisar, Wicca, as revistinhas, geralmente também gente bastante jovem, adolescente, aí já começa, só se veste de preto, daí começa a comprar penduricalhos para colocar no pescoço, e símbolos disso, se tatuar, e não sei o quê. Assim, muito no externo, e pouca prática e pouco entendimento interno, pouca evolução interna da história. Tem gente que de tanto se colocar no externo como um bruxo, uma bruxa, acaba atraindo mesmo essa energia e começa a ir para esse lado, e isso vira seu modo de vida, até o seu modo de ganhar dinheiro. Às vezes nem tem tanto conhecimento, mas a imagem exterior se solidifica tanto que as pessoas começam realmente a procurar essa pessoa como bruxo, bruxa, e aí a pessoa começa a ganhar dinheiro com isso e até vai aí correr atrás de conhecer melhor mesmo para poder justificar, né, o que está fazendo. E outros não, vão ser sempre essa, sabe? Eu acho tão engraçado assim, né? As mulheres começam a se vestir de preto, muitas vezes para disfarçar o corpo, que está com gordurinha a mais, aí já é uma... Eu sou meio bruxa, porque eu visto preto. Nada, é problema com o corpo. Tá escondendo o corpo, né? Aí para você ser bruxa, você tem que ter o cabelo vermelho, ou roxo ou azul, né? Não pode ser um cabelo normal, né? Você tem que ter uma tatuagem, você tem que usar uma maquiagem bem pesada, marcante, com olhos puxados, porque você tem algo de egípcio. É outro panteão que se usa muito, o panteão egípcio, dos deuses egípcios. Tem muita gente que trabalha com as energias dos deuses egípcios, que são bem importantes dentro dessas práticas, né? Aí outros trabalham com, sabe? Aí compra um baralho, diz que joga. Aí tem gente que entende isso como incorporação de algum, né? Confunde bruxaria, confunde Wicca com incorporar, né? Mesma coisa, o Wicca geralmente não trabalha com incorporação. Os bruxos geralmente não trabalham com incorporação, mas tem as religiões ascendentes e o espiritismo que trabalham especificamente com incorporação. E essas pessoas podem também ser bruxos, né? Não ser só médios incorporadores. Então tem isso tudo misturado para a gente tentar verificar. E aí, então, assim, tem gente que se preocupa muito com esse externo, né? Um dos símbolos da Wicca, que é quase que virou um crachá da Wicca,
você reconhecer uma pessoa Wicca, ela tem um pentagrama, que é aquela estrela de 5 pontas, com um círculo em volta, geralmente. Quando é em medalhinhas de joias, né? Pendurado no pescoço, ou tem gente que se tatua esse pentagrama, porque esse é um símbolo pagão bem conhecido e que praticamente todos os Wiccas, praticamente, não é obrigatório, né? Uma outra coisa também é ter cuidado com isso, porque às vezes as pessoas estão muito na moda, houve uma abertura desde os anos 90, de isso ser bonitinho, é coisa de adolescente, compra fadinha, e compra anjinho, e compra bruxinha, e compra duendes, né? E se veste de preto, e põe um chapéuzinho, e vai se autodenominando bruxa. É muito interessante, né, a gente poder até assumir o nosso gosto, os nossos elos, a nossa religiosidade, mas às vezes, né, tem gente que consegue com isso gerar a sua renda, né, passar a ser uma pessoa que pratica isso de uma forma profissional até, né, ser cartomante, ser feiticeira, macumbeira, mãe Yalorixá, mãe de santo, ou faz trabalhos em casa, né, dependendo do que é. É muito legal, tem muita gente, mas também tem muita gente que ainda sofre e corre riscos de vida com isso. Então, assim, dependendo do meio que você está, você vai sim ser cortado de muita coisa. Você vai ser prejudicado no seu trabalho, às vezes. Você vai ser prejudicado no seu grupo, na sua família. A gente ainda convive com isso. E tanto a Wicca quanto o paganismo em si, quanto a bruxaria em si, não exigem, como os cristãos exigem, que você assuma e pegue a bandeira e saia por aí defendendo a deusa, o deus, a tua forma. Isso se chama proselitismo, tecnicamente falando. Ninguém Wicca ou bruxo ou coisa vai batendo de porta em porta, venha se transformar em Wicca, venha conhecer a Deus. É ao contrário, a gente vai tentando achar quem pode saber, livros e tudo mais, né? Por quê? Porque a gente ainda corre riscos. A gente ainda corre riscos. As fogueiras da Inquisição podem ser acesas a qualquer momento ainda de novo. Eu não, que nem vivenciava isso até pouco tempo atrás, ao longo da minha vida, porque tinha uma forma de vestir diferente, uma forma de falar diferente, fui cortada, fui banida, sabe, julgada, sem ser, né? Esses dias aí, nós temos pouco tempo, ano passado, hoje eu estou gravando esse vídeo, né, hoje 12 de janeiro de 2015, mas ano passado houve em São Paulo assassinato, um linchamento de uma mulher jovem, né, que foi linchada por ser bruxa, porque havia uma história de assassinatos de crianças, sumiços de crianças no bairro, e que começou a se dizer que era coisa de bruxaria, porque ainda se tem isso também. Bruxas pegam crianças e animais para sacrifícios a deuses, a demônios, sempre a demônios, né? E a mulher, por azar, a pobre coitada, era evangélica, estava vindo de um culto de uma dessas igrejas evangélicas com uma Bíblia na mão. Aí aquilo foi confundido com o livro negro, o livro das sombras, que é um instrumento, é um hábito que se tem na magia, que depois eu vou explicar como é que se faz isso. E foi linchada. Ninguém nem ouviu a mulher se explicar, porque ela deu uma maçã, que ainda tem, né? Logo uma maçã, ela tinha comprado frutas de uma fruteira, vindo da igreja para ir para casa. Tem 3 filhos em casa, encontrou uma criancinha que achou uma gracinha, ela adorava a criança, ofereceu uma maçã, alguém viu esse teatro e mataram a mulher. Ninguém parou, ninguém conseguiu fazer parar. A histeria coletiva tomou conta, todo mundo matou como se fosse a justiça em pessoa. Eu
eu sou um guardião do bem e da justiça e posso executar pessoas em nome disso, sem nem verem. E no fim a mulher não tinha nada a ver com a história. Então, assim, cuidado. É muito bonitinho, enquanto você não está concorrendo com essa pessoa, com seu grupo em nada, enquanto não precisa ganhar você de nada. Porque na hora que precisar ganhar, os cristãozinhos não têm pena. Eles logo te cortam como você é do demônio para não ficar com o namorado dela, o cara que ela tá afim, mas o cara tá afim de você, ela começa a te demonizar, para não ficar com a vaga dela no emprego, para não ficar com a vaga dela no grupo, para você não brilhar mais do que ela na festa, como mulher ou como homem, né? Tem para homem também tudo isso. Então, assim, cuidado com se autodenominar qualquer coisa, principalmente quando é alguma coisa que você nem conhece direito, nem tem muito acesso, nem tem muito desenvolvimento dentro daquilo, porque você não vai conseguir se proteger. Você não vai conseguir nem sequer fazer um feitiço de proteção para você. Tá botando a cara a tapa à toa, né? Porque é uma causa que não precisa disso. Não precisa disso. Precisa que você esteja seguro, feliz e de bem com você mesmo. Se você tiver que fingir que não sabe nem o que é deusa, finja. Finja. A deusa vai comunicar com você. Agora, não faça nada que seja contra os princípios da deusa. Nada que seja contra a vida, a sua vida e a vida dos outros. Nada que prejudique alguém, né? Nada que cause danos. Aí sim você está encrencado com a Deus. Fora isso, você não está encrencado com a Deus. E claro que essas coisas todas dependem muito do qual é a situação. Porque a lei da livre defesa, ela é válida também, né? Às vezes a única forma da gente se proteger é mandar de volta o que estava enviando pra gente. Não tem outro jeito. É mais fácil. Até eu vou estender um pouquinho o vídeo falando sobre essa questão de mandar de volta, né? Mandar de volta parece vingança, mas às vezes não é. A questão é que uma vez eu tive um incidente num local e nesse incidente estava envolvido uma divindade com quem eu estava trabalhando na época, que era uma pombagira. E essa pombagira apareceu para mim, eu tenho o dom de ver, eles se materializam praticamente na minha frente, falam comigo, eu ouço, eu vejo gestos, como que é a roupa, o cabelo e tudo mais. E ela falou assim, eu vou mandar de volta, que aquela pessoa fez pra você agora. E eu falei assim, não manda de volta, não quero que mande de volta, eu quero só anular, não quero mandar de volta. E ela falou assim, mandar de volta é mais fácil, porque quando você manda de volta, o negócio que foi mandado para você, que geralmente vem um espírito para fazer, ele já sabe o caminho. É bem mais fácil você mandar de volta, porque é o caminho que ele já veio. Então ele volta sozinho, com muito mais facilidade. Mesmo porque aquela pessoa está na vibração e na sintonia ainda, porque ela está mandando para você, ela está ligada, ela está com o canal de comunicação completamente aberto, né? E você mandar esse espírito para esferas superiores, né, como os kardecistas falam, né, ser encaminhado, para ser trabalhado, para ser conversado, para ser curado das suas doenças espirituais, para ficar lá num lugar melhor e não precisar mais vir falar com você, se obsediar porque foi enviado por outro, é mais difícil às vezes, porque esse caminho ele não conhece, às vezes ele tem medo de ir para lá. Ele está vendo muita luz e ele acha que não é para ele, que ele não tem como ir. E de volta para onde ele veio, a coisa mais fácil do mundo, porque ele já conhece o caminho, né? Ele vê o caminho melhor que você. Agora tem que ter cuidado com isso, porque às vezes você pensa que você está fazendo uma coisa devolvendo para uma pessoa e você não está devolvendo, você está iniciando a coisa. Que é quando você pensa que foi... Você sente, percebe ou até é avisado por algum espírito que fizeram um trabalho contra você. Aí você tá com um problema,
no mundo material com uma determinada pessoa. Que você sabe que faz trabalhos, você sabe que é invejosa, você sabe que é ciumenta, sei lá. Até te ameaçou. Você, pá, na hora você vai pensar que é essa pessoa. Só que às vezes não é. Parece, mas não é aquela. Às vezes é teu melhor amigo do teu lado. Então, quando você for fazer alguma coisa para mandar de volta, eu faço assim: volte para quem te enviou. Eu não falo o nome. Porque eles, o espírito ou a energia, sabe quem foi que enviou. Eu talvez não saiba. Eu só desconfio. Então, nunca cite nomes. Porque às vezes você vai fazer para essa pessoa que você sabe que faz tudo isso, mas ela não fez nada para você. Aí para ela, você está sendo o iniciante do mal, né? E se ela falar para quem te enviou, para você, vai vir porque você merece, porque foi você que começou a história. Então, às vezes tem tudo isso. Não se assustem, né? De eu estar já falando de uma coisa mais pesada assim, mas tem isso. Existem de tudo. Então, vou parar por aqui porque já está quase 30 minutos. Eu não sei como é que isso vai rodar no YouTube lá. E obrigado por terem escutado até aqui. E, gente, começa a escrever, começa a perguntar, começa a questionar e até me dar feedback, né? Do que vocês estão achando, se tá. Eu não coloquei ainda, não sei se esse vídeo vai acabar indo para o YouTube público, essa série de vídeos, mas enfim, é bom, né? Agora é aquela coisa, crença pessoal, se por acaso isso aqui virar público, daí já é problema seu. Né? O que eu posso é tentar esclarecer dentro do que eu conheço, dentro do que eu penso, dentro das palavras que eu sei usar. Agora, crença pessoal, né? Isso eu não vou admitir de vir dizer que isso é do bem ou é do mal, é isso ou é aquilo. Aí já é questão sua. Se vocês acharem que não é o caminho, não assistam, né? Não incentive, não participe, tá bom? Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Namastê.